No ar, os donos da bola, edição de sábado na TV Bandeirantes. Hoje compõe a nossa bancada Daniel Oliveira. Também Zé Aldo Pinheiro também está com a gente por aqui, claro, para debater a rodada do final de semana do Campeonato Gaúcho. Amanhã, às 5 horas da tarde, o Internacional entra em campo contra o Passo Fundo fora de casa e às 7h30 o Grêmio recebe o São José. Vamos começar pelo Internacional, pela ordem, claro, transmissão da Rádio Bandeirantes neste momento. Amanhã também a transmissão no jogo, mas nesse momento já estamos também com a Rádio Bandeirantes, transmissão simultânea, TV e rádio. Começando pelo Internacional, o Inter que ainda não venceu no Campeonato Gaúcho, pessoal. Eu acho que esse não é o maior problema do Inter, embora não vencer seja um problema pela posição do Inter no Gauchão, mas convenhamos, o Inter vai se classificar. O Zago chegou a falar sobre isso na coletiva e eu concordo com ele, o Inter se classifica. Eu acho que o maior problema é a maneira do Inter jogar, né? E o prejuízo que o treinador está tendo. Não significa que ele não erre. Por exemplo, algumas improvisações ele já poderia de repente descartar. Eu acho que o Carlinhos é mais lateral esquerdo do que uma alternativa para o meio. E ele vem recebendo jogadores agora, né? Ainda vai receber. O William Potker foi anunciado e vai poder jogar só depois do Campeonato Paulista, né? Então é um prejuízo e eu acho que agora está na hora de pelo menos o Zago estabelecer uma forma do Internacional jogar e tentar adaptar os jogadores a essa condição. Ele ainda não repetiu o time, né, Zé? E pelo indicativo não vai repetir de novo contra o Passo Fundo. E talvez nem repita o time que vai jogar a temporada, que seja a formação que ele pretende, porque se anuncia a chegada do argentino, que o Inter está negociando, está tentando, se não for esse que está na fila agora, virá outro zagueiro. Victor Cuesta. Mas aí, com o Cuesta ou com um outro, o Inter tende a jogar no modelo de 3 zagueiros, que é o tal do modelo aplicado atualmente pelo Conte lá no Chelsea. Exato. Então, ele está jogando com uma coisa que não vai ser definitiva, apenas para recuperar a confiança da torcida em relação ao time, para conhecer os jogadores e para tentar alcançar aquilo que é uma meta dele, um 7º campeonato consecutivo do Internacional, algo que seria na história repetido pela 2ª vez. O Internacional teria laterais ou alas, hein? Três zagueiros, tu tem que jogar com ala, tem que jogar com lateral. É verdade. Teria tanto quem jogar pela direita quanto quem jogar pela esquerda a condição de... Já que citamos agora, o Conte no Chelsea joga com o lateral esquerdo, mas na direita é um ala. Pois atacante, um meio atacante. Aí pode ser uma vantagem para o Carlinhos, o lado esquerdo, jogando como ala. Sim, tem chegada na linha de fundo. Exatamente. Pois é, então o Zago ainda vai tentando... A ideia do Zago parece bem clara a partir das contratações que o Inter está fazendo. Ele mapeou o grupo, ele escaneou o grupo, olhou características e disse, eu tenho uma ideia de jogo que é assim. E esses jogadores não fecham com a característica necessária para eu implementar essa ideia de jogo. Qual seja, atacantes com velocidade. Já que o meio campo do Inter é lento, ele precisa de jogadores da frente para puxar em velocidade essa jogada de ataque. E ele, como o meio é lento e ele não tem como mexer no meio, ele vai jogar pelos lados, vai jogar pelos corredores. Eu sou francamente favorável ao Inter sentar com o procurador, negociar a volta do William, aproveitá-lo até agosto, valorizá-lo e aí ele vende depois. Pensa no proveito financeiro e no proveito técnico. Financeiro porque está pagando. Se está pagando, desfruta. E tecnicamente deixa o jogador preparado para uma venda no meio do ano na janela de agosto no verão europeu. Agora está na mão do jogador, né? O jogador é que tem que decidir. Agora certamente seria uma bela aquisição do Zago, né? Porque seria uma contratação, né? Não jogou esse ano. A informação que eu tenho é que ele não se opõe a jogar pelo Internacional. O William até estaria disposto. O problema agora é o clima. A torcida vai ter que perdoar o que aconteceu, né? Porque enquanto o William treinava separado, passavam alguns torcedores lá em cima na Avenida Beira-Rio e gritavam farsante, mercenário. Esse troço de mercenário eu particularmente não gosto porque eu não conheço ninguém que troque de emprego para ganhar menos. Pois é. Né? Mas ele, o torcedor, Daniel, desculpe, torcedor, ele é assim, é pura paixão. Esse jogador nunca, quando entrou em campo, fez corpo mole, simulou lesão, ele andava rengueando, jogando, ele corria, se entregava, marcava, ia na frente, jogava fora de posição, nunca disse não. O torcedor compreende essas coisas. Se ele voltar jogando com a mesma abnegação, com a mesma entrega, o torcedor abraça ele. E o Inter sai ganhando com isso, porque ele é melhor que os laterais que já foram testados até agora na ausência dele. Que a bronca naquele momento era a seguinte, se o William não renovasse, não jogava mais. Isso a direção do Inter colocou na mesa. E o William disse, gente, eu não quero renovar.
Não é que eu não quero jogar, ele também teria dito que estava com a cabeça na Europa. Gostou da proposta. Ele falou que tem um sonho de jogar na Europa, que todo jogador tem, até os pernas de pau tem sonho de jogar na Europa. Por quê? Porque recebem em euros, recebem em moeda muito mais forte que a nossa, então todo mundo quer fazer o pé de meia. E vivem num país melhor, né? Sim, segurança. Claro. Agora, o jogador também ele tem que ceder um pouco. Eu acho que essa é uma briga que cabe mais ao jogador ceder do que ao Internacional, porque o Inter certamente quer contar com o William e certamente quer negociar o William. O Inter não está botando nenhum obstáculo para não negociar, mas o Inter quer um valor que seja uma negociação boa para ele, Inter, e para o jogador. Agora tem uma... Então, o jogador tem que ser inteligente, não ficar fora da vitrine. Tem que estar na vitrine. É Série B, mas tem que estar na vitrine, velho. Tem que jogar. O Inter tem uma outra situação que também me parece relevante. Tem o jogo de amanhã, 4 horas. A gente estará narrando lá pela Rádio Bandeirantes. Estaremos com você que nos ouve agora na Bandeirantes em 640 e 94,9 em Passo Fundo. Mas o Inter tem uma situação que vai ficando a cada jogo, a cada rodada da Primeira Liga, a cada rodada da Copa do Brasil, a cada rodada do Gauchão, mais clara. A figura do D'Alessandro se torna o centro do time, a solução de todos os males, mas ao mesmo tempo ele vai se submetendo a um nível de desgaste e a um nível de risco muito alto. Ele não tem mais a idade de menino, o corpo de menino e a resistência de menino. Ele vai estourar se continuar jogando todos os jogos na intensidade que está jogando. O Inter tem que encontrar uma solução para eventualmente fazer uma reposição, deixar ele descansar um jogo ou outro. E não tá, até agora não tem. Eu estou me surpreendendo com o D'Alessandro porque ele fez 4 jogos consecutivos sem ser substituído, os 90 minutos. E a informação que eu obtive no Inter é que os testes de pré-temporada, que eles são submetidos, de esteira e tudo mais, os melhores resultados foram do D'Alessandro. Isso me passaram dentro do Internacional. Eu me surpreendi. Na verdade é o seguinte, o Inter tem um problema que ele tem que resolver imediatamente. Não significa que o substituto do D'Alessandro não seja um problema. E grande. Só que antes desse substituto, o Inter tem que achar o parceiro do D'Alessandro, né? Porque um meio-campo melhor estruturado, com um jogador que permita uma combinação e outro tipo de movimentação, certamente não leva o D'Alessandro ao desgaste, porque o Inter hoje é um time previsível. Quer dizer, marca o D'Alessandro, e isso já o Inter viveu em outras oportunidades, marca o D'Alessandro, acabou o meio-campo do Inter, e aí a ligação direta. E logo o Zago, que faz muito treinamento com a bola passando, saindo da defesa e passando pelo meio e indo para o ataque. Quer dizer, a participação de todos os setores do time. Agora, tu anula o D'Alessandro, quem é que articula no time do Inter? O Charles desaparece por isso, que aí o que acontece? O Charles vai mais para frente. Eu não sei até que ponto é uma orientação do Zago esse avanço do Charles. Na Copa do Brasil, claro que a exigência foi outra. O Princesa dos Solimões é um time semi-profissional. Mas ali apareceu algumas combinações entre Valdívia e D'Alessandro. E a partir dessas combinações o Inter melhorou no jogo. Exatamente. Também com o cansaço do adversário, né? Claro. Mas o Inter teve jogada combinada que não tinha até então. E o Zago tentou o Carlinhos, que, no meu ponto de vista, também não deu certo. Não deu certo. Eu vejo uma grande virtude nesse momento, que é a relação treinador-jogadores, comandante e comandados. O que o Zago disse depois na coletiva e o que a gente viu em campo, claramente era o que os jogadores fizeram. Os movimentos que eles tiveram no jogo, claramente era aquilo que o treinador orientou. Se está certo ou se está errado, não sei. Mas ele tem o comando. Não tem uma ausência de ideia, existe uma ideia. Há uma submissão dos comandados à ordem do comandante. Não é uma bagunça. É uma coisa que é uma ideia, pode ser mal executada, pode ser mal concebida, mas é uma ideia e a ideia está sendo trabalhada em campo. Mas desde o início dá para perceber isso, né? No primeiro jogo do Inter, eu até questionei, vim aqui e questionei. Olha, o 4-4-2 que o Zago está tentando implementar não deu certo. Ele já misturou agora, foi para 3 volantes, passou para o 4-2-3-1, mas os jogadores respeitam taticamente dentro de campo. A execução é que ainda não encaixou. E isso gera a preocupação de um jogador especial, que é o D'Alessandro, né? Eu noto o D'Alessandro, ele parece que ele está preocupado. A gente vê até, sim, a postura dele em campo, não que ele esteja se omitindo, pelo contrário. Mas eu tenho notado, eu fui uma entrevista do D'Alessandro, eu achei ele assim com uma fisionomia bem preocupada. Não sei se de repente, porque eu mantenho a minha posição, eu acho hoje o grupo do Internacional ainda fraco. Sim. Claro, chegando o Potker, chegando o Cirino, o Inter já ganha mais qualidade, quem sabe um companheiro para o D'Alessandro, a direção do Inter está trabalhando
como pode, né? Não dá também para cobrar porque ela está fazendo o possível e o impossível para conseguir reformular o grupo. Pode que ele só vem o dia 7 de maio. Ou antes, né? É que Ou termina antes. o Campeonato Paulista. Se a Ponte Preta for eliminada antes. Contratualmente ele vem quando terminar a competição, mas se a Ponte for para a final, até 7 de maio, ele não estará aqui. E no dia seguinte começa a Série B. Sobre os dirigentes, o Daniel tocou num assunto interessante. A gente questiona até pelo papel de jornalista, de imprensa, que querer que os dirigentes falem a todo momento, né? Quem não quer ouvir o presidente do Internacional, do Grêmio a toda hora, o vice de futebol. Só que os dirigentes têm tomado a seguinte postura, vem executando isso, não falamos em nomes, falam pouco, não dão entrevista, porque o momento é de trabalhar. E nesse aspecto eu até concordo. Não é de falar. Esse é o caso do Inter, né? Esse é o caso do Inter. Mas no caso do Grêmio, não. O presidente saiu da cena, saiu da mídia, saiu das entrevistas, parou de falar, porque ele está revoltado com o que está acontecendo lá dentro. E para não dizer, para não ser falso ou para não dizer verdades que venham contra o próprio momento dentro do clube, ele calou, ele saiu da mídia. É que aí tu é o seguinte, tu larga com o Marco Ruben e vem com o Jael. É difícil. É por isso que é melhor não se expor numa hora dessas. E em relação ao discurso da direção do Inter, para nós, ouvir é cansativo. Claro que sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente compreende. Não. Eu acho que essa é uma postura, como dirigente, me colocando no lugar do dirigente, a mais correta. Eu compreendo. Após o jogo contra o Princesa dos Solimões, o Potker já estava pronto, já estava concluído o negócio. O dirigente da Ponte Preta dava como concretizado e o Internacional não falamos em nomes, porque tem um resguardo. E se não chegar, o desgaste já está grande. O Internacional caiu, então o dirigente está com os 2 pés atrás. E aí adota essa postura que, nesse momento, eu não vou elogiar, mas eu entendo. Eu entendo. Claro que como repórter, repito, eu gostaria de ouvir sempre as melhores declarações. Agora, é um jogador que tem uma característica que outros jogadores do grupo têm. Não é um centroavante centralizado, não é um homem fixo de área. Tá vendo a imagem? Ainda que faça gols, é um atacante que vem de trás. Eu até acho que ele não é centroavante, né? Pelo menos eu penso. Nós entrevistamos o Vinícius, não recordo sobre o nome agora. Nosso colega lá da Bandeirantes de Campinas. E ele que conhece, porque trabalha na Band de Campinas, o dia a dia desse jogador. Ele disse que ele era ponteiro, funcionou depois como segundo atacante e que o homem da frente, que ficava à frente dele, era o centroavante Roger. Era o Roger, exatamente. Que hoje está no Botafogo, né? Exato. Está na reserva do Botafogo. Portanto, ele é ponteiro ou segundo atacante? Jogador de corredor ou que fica atrás do centroavante? A comparação que eu faço, Zé, não é nem no jogador, na qualidade do jogador, mas na característica de jogo. O Rafael Sobis muitas vezes jogava assim, segundo atacante, atrás de um centroavante, caindo pelo lado do campo. Era um fazedor de gols. Na cara do goleiro ele fazia gols importantes, inclusive. O Jonas é outro. Pode jogar de centroavante? O homem mais centralizado? Pode, mas não é a dele. Eu vejo a mesma característica do Potker. O que ele tem de bom, pelo que diz o Vinícius, é que ele é um jogador de alta velocidade e imposição, de explosão física. Isso o Inter não tem. O Nico não é esse jogador, embora seja também um pouco segundo atacante, tem a capacidade de conclusão, tem a grande capacidade de interagir com os demais, de jogada, assistência, cavar espaço. Ele não tem a velocidade, não tem a força de imposição. Ele era o segundo atacante também lá no Nacional do Kevin Rodrigues, do Kevin Ramírez. O Brenner parece ser o centroavante mais centroavante que o Inter tem, mas não há em relação ao Brenner uma simpatia. Parece que tem com ele um preconceito, um carimbo de que ele é menor que o tamanho do Inter, então ele está no segundo plano. Ainda que seja, como centroavante, neste momento, aquele que melhor está jogando no time do Inter. Mas o time do Inter é menor do que o tamanho do Inter. Sim, com certeza. Está menor, Isso, né? Tirando o goleiro e o D'Alessandro, né, que tem uma baita de uma biografia, o goleiro salvou o Internacional muitas vezes. Com certeza. Sem dúvida nenhuma, os dois são os que se escapam, pelo menos do nível do time do Inter. Não significa que não possa melhorar, né? Eu julgo como boas as contratações que o Inter também fez. Acho. O Wendel, o Alemão, o próprio Potker agora, está tentando fechar o Cirino. Eu julgo como boas contratações para o momento. É isso que a gente está falando, do tamanho do Internacional. Tem que ter esse tipo de percepção. O Inter não vai jogar Libertadores. Não é o campeonato. Mas alguns, Felipe, formam um bom grupo para a volta da primeira divisão. Claro que sim. Eu acho que a direção do Inter está levando em conta isso também. Embora a dificuldade para contratar, a gente sabe que um clube, quando é rebaixado, ele tem esse problema para reforçar. Mas esses jogadores que o Inter está contratando, alguns, inclusive, com perspectiva de aproveitamento lá na frente. Né? E sem estardalhaço, está fazendo uma cirurgia gigantesca. Ele mandou Arthur, Lomba, Jefferson, Alan Costa. Bob, Alan Costa,
mandou agora essa semana mais, além do Bob, o Ailon para o Goiás. O Inter está refazendo o seu grupo sem fazer barulho. E em alguns casos são jogadores que estão chegando com características e histórico melhor do que estão saindo. Eu acho que o Inter faz certo, porque eu não gosto de no momento de dificuldade, no momento ruim, simplesmente tirar todo mundo e partir do zero. Mas eu defendia isso ano passado. Eu acho que o Inter tinha que ter uma reformulação enorme no seu grupo, porque eu ainda vejo no Internacional sintomas de apatia, de um time que não reage diante da dificuldade, de um time que fala muito pouco dentro de campo. E isso é sintomático, porque é dos jogadores que inclusive fracassaram no Inter ano passado, né? Acho que a fotografia ela tinha que mudar mais, mas a gente sabe que é difícil. Né? Mas até isso os dirigentes falaram, né? Nas suas entrevistas. Vamos contratar os jogadores com um perfil que tenham e aguentem a pressão, porque vai ser um ano de pressão. O Internacional tinha que tirar um jogador que fez bem, que era o Alex. Tinha que tirar. O Alex não tinha mais o que dar. Mas tirou junto o Anderson. De vestiário não estava boa. E acho que o Inter foi lá e afastou, tirou o Alex, afastou o Anderson. Acho que nesse aspecto aí... O Anderson, dizem, não tinha problemas de vestiário. Ele não queria ser líder, ele não funcionava como líder, a não ser ele era líder dele mesmo. Ele não incomodava ninguém, não se incomodava com ninguém. E ele, tecnicamente, não é mau jogador, longe disso. Ele tem um problema que tem que ser trabalhado no intelecto. Na conscientização, de alguma maneira deveria ser trabalhado para despertar nele o interesse de dar em campo retorno ao investimento que fez o Internacional jogando o que ele pode jogar. Ele passou o tempo todo gordo, com o contrato longo, parece que ele estava aqui só pela grana, comer, dormir e receber, dormir e receber. Mas aí ele ligava a televisão, ele via elogios da direção do Internacional a ele. Agora ele está disposto, a direção tirou ele, trocou o comando do futebol. Eu não sei se esse jogador não poderia... Ele tem mais qualidade que alguns que ainda permanecem no grupo. Mas não deu certo. Não deu, né? A gente vai falar de Grêmio, obviamente, já demos alguns pitacos sobre o Internacional. Vamos falar do Grêmio que também joga nesse final de semana contra o São José, mas antes tem Minuto Band Cidade. Em função do carnaval de rua aqui na Cidade Baixa, o trânsito está interrompido em 3 ruas, que é na Joaquim Nabuco, na Travessa do Carmo e na Sofia Veloso. Aqui os festejos encerram às 9 horas da noite. E neste domingo tem carnaval ainda, muito samba no pé aqui na Cidade Baixa. A concentração acontece na João Alfredo e aí o bloco vai para a rua. O bloco Panela do Samba, das 15 até as 22 horas. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, na zona sul de Porto Alegre, acontece o carnaval descentralizado. Concentração um pouco mais cedo, por volta das 11 horas da manhã, na Avenida Tronco, na Cruzeiro, na zona sul. Muita festa para quem quer se divertir neste carnaval que já começou aqui na capital gaúcha. Gabriela Lerina para o Minuto Band Cidade. Olá, campeões! No Band Motores deste final de semana, vamos ver a evolução das tecnologias de carros semi-autônomos. Vamos ver as projeções da marca do Leão para este ano. Vamos também falar na evolução do design dos automóveis. E ainda, as scooters estão ganhando espaço nos grandes centros urbanos. Tudo isso, Band Motores, domingo, 10 horas da manhã. Esperamos vocês, até lá! I was born into battle. I fought for greed and gods. This is the first war I've seen worth fighting for. Matt Damon. A Grande Muralha, 23 de fevereiro nos cinemas. Agroband, todo sábado às 7h30 da manhã, aqui na tela da Band. O Onix é perfeito para jovens modernos e agitados. Mas espera aí, uma monja budista? O Prisma é perfeito para recém-casados. Quê? Uma banda de rock? Mas e o dono dessa S10? Não é um fazendeiro? Surfistas numa Spin? A Chevrolet é a nova líder de vendas no Brasil. E sabe por quê? Porque cada um dos nossos carros é feito para um tipo de pessoa. Aquela que você é, de verdade. Chevrolet, perfeito, até para quem você não imagina.
Estamos de volta com os donos da bola, edição de sábado aqui na TV Bandeirantes e também simultaneamente na Rádio Bandeirantes. A M640 no FM 94,9. A gente falou de Internacional no primeiro bloco, obviamente. Vamos abordar o Grêmio, que também entra em campo nesse domingo, mais tarde, 7h30, contra o São José, dentro da Arena do Grêmio. E o técnico Renato Portaluppi vai testar algumas alternativas, porque tem muitos desfalques. É verdade. Tivemos uma lesão ontem com fratura, inclusive. Maxi Rodrigues fraturou o dedo anelar da mão. E aí é mais um desfalque para o Grêmio. Luan, Pedro Rocha... Ele pode dizer para a senhora dele que não pode usar aliança, então. Pois é. Luan, Pedro Rocha, Jael, Beto da Silva, Douglas e Edilson. São todos esses jogadores que hoje compõem o departamento médico do Grêmio. A gente está até vendo imagens do São José e Grêmio do ano passado, quando o São José, inclusive, venceu o Grêmio na Arena. Claro que hoje é um outro patamar, né? O Maxi não é desfalque. Não. Mas com a ausência do Douglas, eles estavam ensaiando lançar ele nessa função. Mas não dá certo. Deu, né? Tem algumas coisas no Rio Grande do Sul que elas acabaram. Deu de Anderson e deu de Maxi, né? Chega um pouco, né? Senão a gente vai ficar aqui até 2040 falando nos dois. Pronto. Não deu certo. O jogador que não conseguiu se adaptar à grandeza do Grêmio, de repente sentiu a camisa, o jogador que rodou não conseguiu se firmar. Para o Bressan isso serve, por que para o Maxi não serve? O caso é o mesmo. O jogador que não deu certo. Está se desenhando um Grêmio para esse final de semana com algo até que vale observar. E o jogo ideal para observar é esse. Everton fazendo a função do Luan. Isso eu até gostaria de ver, tá? Eu acho que eu vou para a Arena do Grêmio para narrar o jogo com essa expectativa. Eu acho que pode se constituir em um acerto. E mais do que isso, vai se exigir, falava ontem nos donos da bola aqui, vai se exigir agora o lado tático do Renato Portaluppi. Verdade. O Portaluppi até então é técnico. Agora vamos ver o tático. E projeto de estátua. E para alguns tem que pintar de ouro porque pode agradar a maioria, né? Sei lá o que pensa, né? Mas enfim, o Renato agora tem que ser tático, E ele vai ganhando alternativas de variação de jogo. Né? O Everton podendo jogar na do Luan, o Leonardo Moura que pode jogar no meio, né? Além de ser o lateral, o Ramiro que é um cara que faz as duas, meio campo, lateral. Quer dizer, o Renato vai tendo possibilidade de mexer bastante no time, né? O Renato não vai inventar a roda, ele não é inventor. Tu acha que ele merece uma estátua? Ao contrário. Eu considero que o Renato é o jogador mais importante do primeiro século de vida do clube. Estou contigo nessa. E como tal, todos os clubes costumam fazer isso. Sintetizar na figura de um jogador uma homenagem a todos aqueles que contribuíram na construção de uma história tão longa, tão bonita quanto a do Grêmio, de mais de 100 anos. E o Renato é essa síntese. Sem dúvida. Mas, claro, o Renato, ele, quando fala dele mesmo, ele acha que jogou mais que o Cristiano Ronaldo, que ele foi sozinho o campeão da Copa do Brasil. E não é folclore, né? Não, ele não é folclore. Ele realmente acredita. Eu acho que ele deve pensar que treina mais que o Guardiola. Né? Porque o Guardiola teve que estudar. Mas ele já fez essa comparação em números, lembra? Na outra passagem. Meus números são melhores que os do Guardiola. Cara, a coletiva dele é um espetáculo à parte, né? É muito engraçado. Eu queria ter a metade da autoestima do Renato, às vezes. Impressionante. Eu tenho uns negócios que eu admiro nele. O Renato é um sujeito de família de origem extremamente humilde. É verdade. Era um trabalhador, ele cresceu. Tem uma história de vida. Guardou, se tornou um cara tranquilo, ele não ostenta. Viveu e vive bem. Ele vive bem, ele anda de abrir, ele é tipo gringão, né? No começo, quando ele era jovem, ele colocava umas camisas assim, com umas estampas diferentes, para chamar atenção. Aquela mamãe sou forte e tal, que o cara ia coçar o braço assim, fazer uma força. Os lances de coçar a cabeça e tal. Tinha o carro da moda na época do Rio Grande do Sul, ele tinha aquela coisa. Ia na noite para ser notado e tal. Hoje não. Ele fica trancado no hotel. Ele não está nem aí para o Rio Grande do Sul. Mas ele não pode sair também, né? Ele não consegue sair. Ele não consegue sair, né? E ele é um cara que soube guardar. Eu admiro muito isso. Ele não deixou que a vaidade consumisse aquilo que ele tinha de mais importante, que era o produto do seu trabalho como ativo da sua subsistência. Ele usa, tu colocou um ponto importante, ele usa a vaidade dele como brincadeira. Sim. E até a relação dele com a filha, que agora ganhou os holofotes no Brasil. Exemplar. É legal. É exemplar. Para quem era, como o Renato, um grande pegador, um grande malandrão, ele se transformou num grande pai de família. É verdade. Um grande exemplar. Não esconde isso do amor pela família, do amor pela filha, isso é bonito. Mas a gente está falando do Renato tático. Treinador, vamos lá. Renato tático. O Renato, dizem, faz treinos longos de mais de hora, 3 vezes por semana. Ninguém faz isso. Qual é o risco? Isso não é uma ideia
ideia minha. Isso é uma ideia de alguém que trabalha conosco na Rádio Bandeirantes, que é o César Cidade Dias. Quando tu fica treinando no estilo do jogo muito tempo durante a semana, tu aumenta o risco de ter lesões próprias de jogo no treinamento. E aí tu entra no jogo voando. Até o Marcelo Groy deu uma coletiva também, falou sobre isso, né? Que o Renato cobra. Tu treina forte, tu joga forte. Se tu treinar fraco, mas tu vai jogar fraco. Mas é que se criou, Daniel, se criou agora uma comparação imediata, tá? Roger, Tite são outros tipos de treinadores que fazem treinos intensos, os jogadores correm, se cansam, mas curtos, sim, 20, 30 minutos. Os treinos do Renato, do Celso Roth, de outros treinadores, que aí já é um outro perfil, são treinos longos, de duração de 2, 3 horas. É uma metodologia antiga, não saiu, hein? Metodologia antiga de trabalho, que não se aplica mais. Mas para ele, como ele trabalha com essa desde sempre, ele vai continuar aplicando. Eu lembro do Alex, meio-campista, o Cabeção, ex-Curitiba, ex-Palmeiras, ele disse que o Celso Roth, quando treinou ele no Curitiba... Atual jornalista e agente de jogadores. Exato. Ele disse que cansava demais nos treinos dados pelo Celso Roth. Porque aí chegava na hora do jogo, ele já estava cansado, extenuado, porque pela idade dele não aguentava o tirão. Treinos de 2, 3 horas no sol, forte, não aguentava. Então é um modelo que realmente está caindo no ostracismo, mas que, sem julgar, sem fazer julgamento, é diferente do que o Grêmio tinha no ano passado. O telespectador nos pegou aqui de perfil rindo, não era da tua fala. O Daniel é uma figura muito espirituosa, me faz rir de graça a qualquer momento. Eu falei que o Cabeção era jornalista, ele jornalista, me olhou e deu Nosso colega. Nosso colega. Não, ele tira a onda de jornalista, ele não tem formação acadêmica, mas a profissão foi desregulamentada para exatamente isso. Permitir que pessoas pessoas que têm conhecimento prático possam falar como tal. Eu acho que, no caso dele, é um cara que tem bom conteúdo e ele... Ele é um cara que deveria trabalhar com clubes, não com jogadores. Sim. Ele é um cara que ele conhece muito futebol e acrescentaria bastante num trabalho de manager. E que tem estátua. O Alex Cabeção tem estátua na Turquia. Boa lembrança. E o Renato, que é uma estátua, merece a estátua. Não sei porque esse assunto estátua incomoda o Ribeiro, não, Zé. O Ribeiro está incomodado. Se incomoda? Não, mas aqui na Bandeirantes, um dia vamos fazer uma estátua pro Ribeiro também. Eu sugeri ontem nos Donos da Bola, botar uma estátua do Ribeiro na entrada do Grupo Bandeirantes. Não, põe no fumódromo ali com um cigarrinho na mão. Não, mas eu tô contigo nessa, Zé. Eu acho que o Renato merece essa estátua. Claro que ele falou até no tom de brincadeira. O Renato como no todo, né, como história, somando o técnico que ganhou a Copa do Brasil, o técnico que tirou o Grêmio de uns riscos de rebaixamento bem consistentes, o jogador que foi campeão do mundo e tal. Ele é um personagem que vai além do Mundial, né? Por isso merece até uma estátua de ouro, se for. Ele carrega o Grêmio onde vai. Sim, sem dúvida. O Renato Gaúcho, o cara do Grêmio. Todo mundo fala. É verdade. E até se questiona muito o Renato no centro do país. Por que ele dá certo aqui como treinador e lá no Rio, principalmente, São Paulo, ele não passou, mas no Rio não consegue dar tão certo. Teve aquela passagem pelo Fluminense, finalista da Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, mas não conseguiu ter a mesma consistência que aqui. Eu uso uma figura que é o seguinte, vale para o Dunga também. E não é desmerecer. Eu acho que eles não são técnicos. Eles são treinadores esporádicos. O Renato, quando passou pelo Grêmio, ele deu um indicativo de que ele iria dar continuidade à carreira dele. Ele foi para o Atlético Paranaense e não ficou muito tempo. Depois parou. Bahia também. O Dunga não tem, Bahia, o Dunga não tem aquela continuidade que eu acho que deveria ter. Mesmo sendo um crítico do Dunga, eu acho que o treinador tem que ter. E tem profissionais que acertam num clube, né? Não adianta. O Dorival Júnior está virando o técnico do Santos, né? O Renato só dá certo no Santos. O Renato colou essa ideia de que é um técnico... No Grêmio ele faz excelentes trabalhos. Foi bem no Fluminense. É um técnico de plantão, mas do Grêmio. Eventualmente ele sai, mas quando volta é para o Grêmio. Essa é uma ideia que o Roger está querendo desvincular, né? Se transformar um profissional de mercado. Agora ele teve querendo, ele gostando ou não, ele teve uma continuidade, ele deu a continuidade ao trabalho do Roger, agregando o que ele pensa e permitindo ao Grêmio uma evolução principalmente defensiva. Por isso que eu digo, agora é a hora do Renato tático. Verdade. Ele vem perdendo jogadores, mas ele tem alguns atletas hoje no time do Grêmio com possibilidade de multifunção. Mas nesse ano é bem diferente. Vamos ver se ele vai conseguir encaixar isso aí, né? O que a gente tem visto nesse ano é bem diferente do que a gente via o ano passado, mesmo após a saída do Roger. O Grêmio se movia assim, ele vinha de trás num bloco, ia na frente e voltava. Ele tinha a transição, a recomposição, agrupamento
encorpada. Hoje ele tem setores estanques. Pois é. Bom, então os dois clubes estarão em campo amanhã. O Grêmio às 7h30, transmissão, lógico, da Rádio Bandeirantes. Grêmio e São José na Arena. E o Internacional, que a gente abriu o programa falando, às 5 horas contra o Passo Fundo, também transmissão da Rádio Bandeirantes. Nosso Donos da Bola vai ficando por aqui, agradecendo a presença dos dois, Daniel Oliveira e José Aldo Pinheiro. Voltamos, os Donos da Bola, voltam na segunda-feira na TV Bandeirantes a partir do 12h30. Um abraço a todos, até mais.